Este podcast é um oferecimento da empresa ArcelorMittal. ArcelorMittal é aço, aço é ArcelorMittal. Olá, bom dia! Hoje é quinta-feira, 29 de dezembro de 2022. Que o Deus da esperança anime os nossos corações neste dia e nos fortaleça para vivermos e vencermos os desafios de hoje. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus invisível e todo-poderoso, que dissipastes as trevas do mundo com a vinda da vossa luz, volvei para nós o vosso olhar, a fim de que proclamemos dignamente a maravilhosa natividade do vosso Filho unigênito. Amém. Lucas, capítulo 2, versículos de 22 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolinhas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes 2 primeiros capítulos do Evangelho de Lucas, tudo gira em torno do nascimento dessas 2 crianças, João e Jesus. Os 2 capítulos nos fazem sentir o cheiro do Evangelho de Lucas. Nestes textos, o ambiente é de ternura e de louvor. Do começo ao fim, louvamos e cantamos, porque finalmente a misericórdia de Deus se revelou em Jesus. Ele cumpriu as promessas feitas aos nossos pais. E Deus os realizou em favor dos pobres, dos Anauim, como Isabel e Zacarias, Maria e José, Ana e Simeão, como os pastores. Todos souberam esperar a sua vinda. A insistência de Lucas em dizer que Maria e José cumpriram tudo o que a lei prescreve mostra o que Paulo escreveu em sua carta aos Gálatas. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam debaixo da lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Este texto está em Gálatas, capítulo 4. A história do velho Simeão ensina que a esperança, mesmo que não seja imediata, um dia se realiza. Não frustra, mas se realiza. Nem sempre, porém, a forma corresponde ao que imaginamos. Simeão esperava pelo glorioso Messias de Israel. Chegando ao templo, no meio de muitos casais que trazem seus filhos, vê um jovem casal de Nazaré.
e neste pobre casal, com o filho, vê a realização de sua esperança e da esperança de todo o povo. Os meus olhos viram a tua salvação, por ti preparada diante de todos os povos, luz para iluminar os povos e glória de todo o povo de Israel. No texto evangélico de hoje aparecem os temas proferidos de Lucas, uma forte insistência na ação do Espírito Santo, na oração e no ambiente de oração, uma atenção contínua à ação e participação das mulheres e uma preocupação constante pelos pobres e da mensagem para os pobres e simples do povo. Hoje a igreja celebra São Tomás Becket. Em Londres, no ano de 1118, nasceu Tomás. Desde muito novo foi encaminhado para a carreira eclesiástica. Formado na abadia de Merton, frequentou depois a Universidade de Bolonha, destacando-se pelas qualidades intelectuais. Colocou-se à disposição do arcebispo de Cantuária quando Henrique II, novo rei da Inglaterra, o escolheu para grão-chanceler do reino. Na corte, embora sem levar vida leviana, Tomás acompanhava o rei em muitas coisas, como caçadas de diversão, e mantinham boa amizade. Em 1162, Henrique indicou Tomás para a vacante sede primacial de Cantuária, com o objetivo de, através do amigo, governar também a igreja na Inglaterra. Tomás o avisa de que, como bispo, iriam se opor, pois não pretendia ceder a ele os direitos da igreja. Ainda assim, recebeu sagração episcopal e, a partir deste momento, mudou radicalmente de conduta. Passou a ter vida pessoal austera e a cuidar dos pobres. Contudo, a princípio, acabou por aprovar com outros bispos decretos abusivos de Henrique. Na época, a ingerência dos príncipes nas escolhas para os cargos da igreja não havia ainda acabado. Tendo o Papa recusado as pretensões do rei inglês, Tomás, arrependido de sua fraqueza, começou a se penitenciar duramente. O Papa o animou e, desde então, Tomás passou a defender a igreja contra o soberano. Isso levou a um clima de crescente conflito, obrigando Tomás a fugir e permanecer 4 anos na França. Voltou à Inglaterra a pedido do Papa e do rei da França, Henrique, que esperava agora um arcebispo submisso, mas Tomás continuou defendendo a igreja. Insatisfeito, o rei chegou a dizer: "Malditos sejam os que vivem do meu pão e não me livram deste padre insolente." E aí 4 cavaleiros interpretaram essas palavras como uma ordem de assassinato. No dia 29 de dezembro de 1170, à tarde, procuraram Tomás na Cantuária, exigindo sua submissão ao rei. Ele se recusou e na catedral disse-lhes: "Morro de boa vontade por Jesus e pela Santa Igreja." Foi morto então por suas espadas. Senhor, dai-nos, por intercessão de São Tomás Becket, defensor intrépido dos vossos direitos, a coragem de jamais confundir o legítimo respeito ao próximo com o pecaminoso respeito humano, que levou, por exemplo, Pilatos a condenar Jesus à morte, mesmo sabendo inocente, apenas para não desagradar a interesses mundanos. Pelo mesmo Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Nos falamos amanhã.